Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre a resolução de problemas com arcos côngruos. Então, vamos começar revendo aqui o que seriam arcos, aliás, o que são arcos côngruos. São aqueles que não têm a mesma medida, podem não ter. O que eles têm de coincidentes? As suas extremidades. Então, eles começam e terminam em um mesmo ponto da circunferência trigonométrica. O que vai diferir um arco côngruo de outro, se eles são côngruos? O número de voltas que ele dá na circunferência trigonométrica. Então, aqui na figura de vocês, aqui na primeira, nós temos um ângulo marcado, que é o ângulo de 60 graus. Ele é côngruo a um ângulo que mede 360, que é uma volta toda da circunferência, mais 60 graus. E que também é côngruo a um ângulo que dá duas voltas na circunferência trigonométrica, 720 graus, mais os 60 graus e assim por diante. Ele pode dar 4, 5, 6 voltas, infinitas voltas. Esses arcos continuam sendo todos côngruos, pois têm as mesmas extremidades. Iniciam no ponto A e todos eles terminam no mesmo ponto B. Ok? Então, para descrever todos os arcos côngruos a um ângulo dado, nós temos expressões gerais. Essas expressões elas podem ser escritas tanto em graus como em radianos. Isso difere por quê? Porque os ângulos podem ser descritos dessa forma, ou seja, são unidades de medidas diferentes. Ângulos podem ser medidos em graus e também podem ser medidos em radianos. Quando você tiver, como por exemplo na figura anterior, ângulos escritos em graus, nós vamos usar aqui a primeira expressão. Um ângulo em graus, ele vai ser côngruo a outros somados a k vezes 360 graus, que é uma volta toda na circunferência, com um k, um número inteiro, porque as voltas podem ser tanto no sentido horário como no sentido anti-horário e sempre inteiras. O k representa o número de voltas que esse arco dá na circunferência trigonométrica. De forma análoga, nós temos também a expressão que representa todos os arcos côngruos descritos aí em radianos. No lugar de colocar 360 graus, nós vamos utilizar o 2π, que é equivalente à volta inteira na circunferência, só que em radianos. Então, nós temos também o comprimento de uma circunferência. Então, além dos ângulos e arcos, nós temos o comprimento da circunferência, que é somente a linha reta que está na borda da circunferência, sobre a circunferência. Tá? Então, se a gente pegar um barbante, colocar sobre a circunferência e depois cortar e colocar na régua, nós teremos o comprimento dessa circunferência. E ela é descrita por 2 vezes π vezes o r. O que é o π? Nesse caso, o π vale 3,14, porque se trata de um comprimento, assim como a nossa altura é um comprimento. E o R? O R é o raio da circunferência, que é a distância do centro até qualquer ponto dessa circunferência. Notem, esse é o comprimento da circunferência inteira. Então, se eu quiser o comprimento de um arco, eu vou fazer uso da regra de 3. Para a circunferência inteira, que é 360 graus, eu vou usar 2 vezes π vezes r. Para o comprimento de um arco, eu vou usar a regra de 3, usando o ângulo que está aqui, que é o ângulo central. Aqui eu tenho, então, o ângulo central vai ser igual ao seu comprimento. Vejam, aqui nós estamos abrindo, né? Aquilo que eu falei para vocês, vocês colocam um barbante e depois colocam na régua para medir, dividido pelo raio, ou seja, o comprimento de um arco vai ser o ângulo vezes o raio. Importantíssimo, esse ângulo escrito em radianos. Se ele vier para você em graus, você transforma em radianos para colocar ali. Então, nós temos na circunferência, já vistos aqui nesse vídeo, comprimentos, arcos, arcos côngruos, ângulo central e comprimento de arcos. Todos eles envolvendo a circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o raio unitário e que também tem o centro coincidindo com o centro do plano cartesiano. Então, nesse vídeo nós falamos sobre resolução de problemas com arcos côngruos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!